Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vocês já receberam as boas-vindas a Rhodes, mas hoje a gente está começando um dia novo, um vídeo novo. A gente está aqui de frente ao porto, tá logo ali. Aqui do outro lado a gente tem as muralhas da cidade antiga de Rhodes. E é o nosso objetivo hoje dar uma circulada por ela, mostrar um pouco dela. Aqui de fora tá um pouco barulhento, mas lá dentro eu já dei uma caminhada e é um silêncio que vocês não conseguem imaginar. E eu vou explicar tudo isso para vocês a hora que a gente tiver entrado. Entrando aqui para dentro das muralhas, vamos mostrar o que a gente tem aqui dentro e contar um pouquinho da história de Rhodes também. Eu já quero destacar para vocês. Olha essas cadeiras do bar aqui, elas são protegidas por umas redomas que eu imagino que sejam para com isolamento térmico. Também não sei por que isolamento térmico, porque tá fechado como quase tudo aqui. O inverno aqui é muito vazio, eu vou mostrar isso para vocês, eu já dei uma voltinha aqui dentro. Hoje tem mais gente circulando do que tinha ontem. Ontem eu só bati perna para já ir separando o que eu ia querer gravar ou não. Mas é muito vazio. É uma cidade, como quase todas as ilhas gregas, que só funciona no verão e nos meses adjacentes de verão. No inverno, quase tudo fecha. Mas antes da gente falar sobre isso, quero mostrar para vocês um dos planos de Rhodes que a gente tem à nossa disposição aqui e que vai ajudar a gente a se orientar pela cidade. Deem uma olhada nesse plano da cidade velha. Tudo que está marcado em azul é herança grega, helenística, né? Tudo que está marcado em vermelho é herança bizantina. Tudo que está marcado em cinza é herança otomana. E as partes amarelas são medievais entre a era bizantina e otomana, que é o que é a maior parte da cidade hoje. O que tem mais, principalmente aqui, é de herança bizantina. A gente vai ter pouca coisa do que a gente entende por Grécia, por antiguidade. Essa cidade aqui é uma fortaleza medieval. Essa cidade é uma fortaleza medieval do tempo dos bizantinos. Então, é a principal herança que fica por aqui. Mas tem algumas construções gregas que a gente vai tentar acessar aqui dentro também. A primeira delas está logo aqui do lado. Bem aqui atrás de mim tem uma antiga igreja ortodoxa bizantina. Sobrou só a estrutura dela. Os antigos altares. Aqui a gente passa por uma entrada. Alguns pilares antigos ali atrás. Ela não tem teto mais. Mas o restante da estrutura lateral sobrou e os antigos altares estão ali. Essa aqui é uma das estruturas mais fotografadas de Rhodes. Pelo menos aqui dentro da cidade antiga, é um dos lugares mais instagramáveis que a gente vai ter. Mas tem outros pontos também para a gente mostrar. Vocês podem ficar aí com uma boa panorâmica desse local. Aqui logo na frente tem uma das antigas estruturas gregas. Não é muito interessante não, mas é o que sobrou dessas antigas estruturas gregas. Como eu falei para vocês, a herança grega aqui na cidade não está muito bem preservada. Restou mais da cidadela bizantina. Aliás, o que restou da cidadela bizantina é muito impressionante. Obviamente tem um gato ali no meio. Mas isso aqui são algumas pedras de um antigo quarteirão grego que a gente tinha aqui nessa região. Eles mantiveram e hoje fica uma área aqui de exposição. Não é a coisa mais legal que a gente vai ver nesse vídeo não, mas só para a gente não falar que a gente não visitou uma ruína grega na Grécia. Quatro diferentes impérios dominaram essa ilha ao longo do tempo.
Mas definitivamente a principal herança arquitetônica que a gente tem hoje é bizantina. Aqui a gente tem uma pequena igreja, eu não sei se os ortodoxos usam o termo capela, mas é uma igrejinha ortodoxa, né? De natureza religiosa bizantina. Eles não costumam gostar que a gente faça imagens ali de dentro, mas é a única que eu vi aqui funcionando. Tem gente lá dentro, acabou de entrar uma moça, tinha uma senhora, inclusive, limpando. Parece que é uma igreja ativa para missas. E aqui ao redor a gente tem todas as muralhas. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é exatamente a estrutura dessas fortalezas bizantinas e como elas eram extremamente resistentes. A gente vai dar uma volta nos arredores da muralha depois. E se eu for filmar cada bequinho que tiver aqui, esse vídeo vai ter 2 horas e meia de duração. Mas olha só que adorável passar por esse lugar aqui. E tem um rock bar aqui do lado. Eu sei lá, eu gosto de pegar os destinos vazios assim, mas eu fico curioso para saber que nível de agitação que deve ser aqui no verão, na altíssima temporada. Na verdade, eu penso mais em vir para uns lugares desses para trabalhar do que propriamente para consumir, porque é consumo de elite, né? Geralmente. A baixa temporada ainda permite que a classe média brasileira se aventure por esses lugares. A gente vai seguindo por essas áreas comerciais. A gente está aqui numa pracinha, ó. Ali atrás tem um mercadinho que parece ser a única coisa que está funcionando. Provavelmente porque é a única que não tem uma correspondência totalmente turística, né? Tem pessoas que moram em algumas dessas casinhas antigas aqui. Inclusive, estavam me explicando aqui agora que teoricamente não é permitido, mas as pessoas moram e o poder público faz vista grossa, mas tem alguns critérios que deveriam ser seguidos que não necessariamente são seguidos. Eu tô bravo porque o cara do mercadinho não quis me vender uma água no cartão, uma água mineral. Eu tô achando engraçado porque eu tô vindo da Turquia, né? E na Turquia não se perde negócio. Nem em todo lugar passa cartão, não é tão comum no Brasil. No Brasil hoje todo lugar passa, né? Mas aqui estava me lembrando um Brasil um pouco mais antigo, onde a maioria não era todos igual hoje, né? Qualquer ambulante de rua tem cartão, tem maquininha de cartão, mas o pessoal até tinha, mas eles tinham uma compra limite, um valor limite para permitir que você usasse cartão, né? Se fosse menor do que aquele valor, eles não permitiam. Não sei se vocês se lembram dessa fase, porque hoje qualquer compra no Brasil facilmente vai no cartão. Na Turquia, qualquer compra vai no cartão desde que o cara tenha. Não é sempre que ele vai ter, como no Brasil. Mas assim, eu já comprei água mineral e é muito barato a água mineral lá. Coisa de 30 centavos no supermercado. E eles passam no cartão sem questionar. Aqui, 50 centavos de euro, o cara não quis passar no cartão para mim. E vários restaurantes, estabelecimentos fechados. E bem adiante aqui da pracinha do mercado, a gente tem a pracinha principal da cidade antiga de Rhodes. Tem uma árvore de Natal aqui. Parece que, até onde eu saiba, os ortodoxos não comemoram Natal da mesma maneira que a gente. Eu não tenho detalhes a respeito disso. Tem uma fonte aqui. Mas para mim o mais interessante é que essa praça me remete grosseiramente, me remete diretamente a outras cidades medievais que eu já estive. Parece que assim, elas sempre têm uma preferência pelos tons amarelos, amarelos claros.
na pintura das casas, uma fonte no meio, é quase como um déjà vu. Ontem eu já tinha vindo aqui, mas assim, é quase como se eu não estivesse aqui pela primeira vez, sem contar a vez de ontem, né? Quase como se eu tivesse visitado aqui algumas vezes ao longo da vida e não visitei. É porque é muito semelhante mesmo essa pracinha em relação a de outras cidades medievais que eu já estive. E aí, de repente, a gente encontra uma herança otomana em meio a esse mar bizantino. Cidade bizantina se preservou, mas olha, aqui na nossa frente, esse minarete indica que aqui é a mesquita da cidade antiga de Rhodes. Eu não sei qual é a população islâmica daqui, mas acho interessante, né? Os otomanos preservaram a arquitetura bizantina que tinha no lugar, e depois que o Estado Nacional Grego se formou e tomou a ilha, eles também preservaram a mesquita, porque até onde eu saiba houve uma troca, né, de população. A população islâmica dessas regiões se foi para a Turquia, e a população cristã dessas regiões da Turquia, ali em Fethiye, inclusive, tem uma cidade abandonada com esse motivo, veio aqui para a Grécia. Um processo que deve ser bem complicado, né? Porque, queira ou não, a pessoa tem raízes no lugar, mas acaba sendo conveniente pelas suas conexões sociais e históricas. Mas uma das heranças é essa mesquita que está logo ali atrás, e a outra é essa outra mesquita. Tem duas, mas eu não vim aqui para mostrar ela, não. Eu vim aqui para mostrar essa torre do relógio que está logo aqui atrás de mim. Eu já tinha falado em algumas cidades turcas que elas se acostumaram, né, os otomanos, né, costumavam colocar uma torre do relógio como essa em algum ponto central da cidade para acostumar a população a essa contagem do tempo que já era comum nos países ocidentalizados. Então, essa torre do relógio acaba se tornando também um outro marco que a gente tem aqui. Mas já voltando à Idade Média, aqui a gente tem talvez um dos palácios mais importantes desse período aqui na cidade de Rhodes. Ali atrás, vocês estão vendo, é o Palácio dos Cavaleiros de Rhodes. Aqui tinha uma ordem dos cavaleiros. Vocês vão saber o que é isso, porque vocês conhecem a história do rei Arthur, por exemplo, né? A tábua redonda lá era a reunião de uma ordem de cavaleiros. Aqui em Rhodes eles tinham a ordem dos cavaleiros de Rhodes, e esse aqui era o palácio onde eles se reuniam. Aqui, passando por essa entrada e entrando ali para essas torres antigas. Como qualquer ordem de cavaleiros, eles tinham um líder, né? O grão-líder, que eles diziam, inclusive esse aqui é o Palácio do Grão-Líder, é tão medieval, né? Grão-líder. E tinha um mago próprio, que nas histórias do Rei Arthur é representado pelo famosíssimo mago Merlin. Mas as histórias do Rei Arthur são duvidosas em relação à sua realidade, né? Aqui de fato existiu uma ordem dos cavaleiros e ela se localizava bem aqui, depois desses portões. Vou fazer uma panorâmica para vocês do palácio que permite enxergar ele melhor. E estavam me falando aqui que o interior do palácio que está fechado por ser fora de temporada, a torre do relógio ali atrás, ó.
É tipo assim, a comparação que fizeram é como você se transportar diretamente para dentro de um episódio de Game of Thrones. É uma coisa suntuosa e muito preservada. Olha aqui atrás da luz esse brasão. É interessante, né? Parece que a gente está em 1100 e alguma coisa. Alguns séculos mais tarde, inclusive, também por herança dessa agremiação de cavaleiros, a cidadela de Rhodes se tornou um entreposto dos cruzados, né? O pessoal que ia para a Ásia tentar fazer a conversão, a Guerra Santa, a favor do cristianismo. Deixa eu dar uma última panorâmica para vocês, e aí eu vou para as muralhas para a gente fechar o vídeo. Assim a gente vai chegando ao final desse vídeo, uma última panorâmica do castelo para vocês. Mas antes do encerramento, vou mostrar um pouco da parte das muralhas. Essa aí agora é uma caminhada pela parte de dentro, né? Interno à fortaleza, à cidade feudal. Mas ele ainda tem uma outra etapa de muralha externa que forma junto dessa um fosso, onde hoje tem um parque que as pessoas usam para caminhar, para correr, é um lugar agradável, mas quando eu fui filmar, estava escurecendo e a imagem não ficou tão legal, mas dá para vocês verem o parque aí um pouquinho. Então, obrigado por assistir, até o próximo vídeo, tchau!